Junta TV. Juntos, ligamos corações. Abertura de mais um ano judicial ou do início do funcionamento pleno da administração da Justiça nos convoca a protagonizar a presente solenidade com a presença dos titulares e ou de representantes de todos os órgãos de soberania. Dispõe o número 2 do artigo 11 da Lei 7 de 2010, Lei de Base do Sistema Judiciário, que a presente sessão solene e as alocações nelas proferidas devem incidir sobre o estado da Justiça. E talvez para falar do status quo reinante na Justiça, o exercício preliminar ou cautelar deve ser o de definir o conteúdo, o sentido e o alcance do termo justiça que, ao longo da civilização humana, captou o interesse das mentes mais brilhantes, desde Platão até Kant, sem falar dos romanos, dos germânicos, dos portugueses e, por que não, de vários dos nossos compatriotas santomenses que dedicaram e dedicam a sua vida à justiça. Excelências, há mais de 2000 anos já Platão constatava que o juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. E muito mais tarde, Charles Louis de Socodan, conhecido como Barão de Montesquieu, concluiu: senhoras e senhores, que não há tirania mais cruel que aquela que se exerce à sombra das leis e com as cores da justiça. Até parece que os ambos pensadores fizeram futurologia com a situação da justiça em São Tomé e Príncipe nos últimos tempos. Parece que ambos os pensadores vaticinaram as vicissitudes que os cidadãos, as famílias, os operadores econômicos, o Estado e a sociedade em geral viriam a vivenciar do nosso sistema judicial. Os vários repetitivos diagnósticos estão feitos. As perguntas que não querem calar são as seguintes: o que fazer? Como fazer? Com quem fazer? Essas são questões dilacerantes, não compadecem com sectarismo ou corporativismo, com grupúsculos ou egos. Devem ser encaradas com frontalidade e sentido de Estado. Essas questões têm mobilizado os esforços e a atenção do atual governo desde o primeiro dia, porque ano após ano o consenso tem sido que o sistema não pode continuar como está. Caras e caros presentes, todos sabemos que São Tomé e Príncipe depende da solidariedade dos seus amigos e parceiros, que o governo muito agradece por tudo que tem feito por nós. Os recursos são escassíssimos e nós, atores públicos e políticos, estamos cercados por restrições, por isso o sistema de justiça não pode ter mais do que aquilo que a economia e a sociedade podem alocar. Sabemos da pouquidão de meios que afetam a todos os serviços públicos, sem exceção. Mas sabemos igualmente que na gestão da justiça
as opções têm sido o cacique em detrimento do sistema. Sabemos que a falta de meios tem sido o pretexto de longa data para a improdutividade, para a falta de criatividade e até mesmo para a indolência. Se não vejamos, qual é a estratégia do sistema para lidar com a superlotação processual? Há algum debate ou alguma reflexão ou alguma indagação à volta desse problema? Tudo tem sido uma culpa prévia e precipitada de falta de meios. E os recursos que o sistema gera? Como têm sido geridos e aplicados? Num dos operadores do sistema, a sociedade vê e vive resultados palpáveis. E no outro, os códigos processuais vigentes respondem a uma justiça de garantias, mas ciente de que funciona num país pobre e sem meios? Ou será que produzem concepções antiquadas, hoje reinventadas para o mal, num sistema favorável ao exercício da tirania com as cores da justiça? Como entender que os órgãos de autogoverno das magistraturas e os operadores do sistema, com um profundo conhecimento, toda a experiência acumulada e sabendo de fragilidades, desfazamentos, anacronismos, incongruências legais e processuais ultrapassáveis, com uma alteração legislativa pontual, não digam nada? Quais são as razões para esse alinhamento? É o povo que deve pagar por essas razões? Santo Tomé e Príncipe precisa de meios logísticos e financeiros para alterar alguma lei que remonta a décadas e que nos dias de hoje estrangula uma vez em vez de libertar. Se o sistema judicial sinalizar ou colocar na agenda pública as alterações legislativas que podem traduzir-se em mais celeridade e economia processual, estará a violar a separação de funções? Estará a violar o dever de recato? Ou por outra, não será esse comportamento mudo uma violação da interdependência de funções para o bem-estar do povo? Senhoras e senhores, todos nós temos a plena consciência da independência da justiça e que no exercício da jurisdição não existe em Santo Tomé e Príncipe poder algum que esteja acima do poder judicial. Por isso, o repto não é para a subalternização ou a governamentalização da justiça. Pelo contrário, instamos que a justiça se liberte dos grilhões dos edifícios e dos atos e se abra à sociedade enquanto força viva da nação. Que fique claro, repito, que fique claro, o atual governo condena e repudia todas e quaisquer tentativas de instrumentalização e de atentado contra a independência da justiça e reconhece e encoraja o papel nevrálgico desse setor na sociedade. No entanto, os recursos públicos que são postos à disposição do sistema judicial têm que ter algum retorno em forma de serviços prestados aos cidadãos, como acontece com outros setores. A sociedade, as famílias, os investidores e os cidadãos
devem ser resgatados para apoiar e confiar na justiça santomense como meio a seu dispor para a resolução de litígios e para a sua proteção nos casos de ataques ilícitos. O sistema de justiça tem de dar esse passo. Povo de Santo Tomé e Príncipe. O 19º Governo Constitucional continua focado na reforma da justiça e o Orçamento Geral do Estado em aprovação na Assembleia Nacional é prova viva desse compromisso. Sem contabilizar as transferências por entes do OGE, temos em carteira um investimento público de mais de 3 milhões de euros distribuídos entre os tribunais judiciais, a Polícia Judiciária, os serviços prisionais de reinserção social, o Programa de Reforma da Justiça, o apoio às perícias médico-legais, o apoio à Ordem dos Advogados, a reforma legislativa, entre outros itens. Queremos a participação de todos, porque somos pela condução comunicativa do poder. Queremos a participação de todos, porque o nosso lema é não deixar ninguém para trás. A transformação da justiça em Santo Tomé e Príncipe é um imperativo que tem que começar a dar seus frutos no presente ano de 2025. Há soluções que dependem do nosso pensamento crítico e da audácia da nossa criatividade. E essas o nosso país pode adiantar para mudar já e agora a forma como a sociedade vivencia e percepciona o sistema da justiça. Isto pode ser feito enquanto se espera por intervenções mais profundas que dependem da disponibilização das condições engajadas com os nossos amigos e parceiros para o incisivo programa de reforma da justiça. Senhoras e senhores, o Governo tomou a iniciativa, mas sabe que nos termos da Constituição da República não pode tudo. Por isso, para que não restem dúvidas sobre as nossas intenções, concluo esse discurso relembrando as palavras do notável jurista alemão. A justiça tem numa das mãos a balança em que pesa o direito e na outra a espada que se serve para defender o direito. A espada sem a balança é a força brutal. A balança sem a espada é a impotência do direito. No cinquentenário da independência nacional, oxalá a justiça se liberte do descalabro da espada sem a balança. Junta TV. Juntos ligamos corações.